Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Thaline Barreto, do canal Vida em Cores, e hoje eu trouxe essa ilustração muito fofinha do livro Nice Little Town. É o livro número 5, né, que eu tenho aqui da coleção toda, eu só tenho esse. E eu resolvi trazer um colorido desse livro. Vou estar utilizando aqui, como vocês puderam ver, os lápis da Faber-Castell aquarelável. Esse meu aqui é de 60 cores. E a proposta que eu venho trazer para vocês hoje é de a gente fazer um colorido todo aquarelado. Eu sei que muitas pessoas que me seguem aqui no canal são pessoas que estão iniciando nesse mundo de colorir, né, que têm interesse em aprender um pouco mais, de se aprofundar um pouco mais nesse mundo, nesse universo colorido. Então eu vim trazer esse vídeo com essa proposta de a gente fazer tudo aquarelando, para que vocês possam ver que não é esse bicho de 7 cabeças e que dá pra gente fazer um colorido sim, apenas utilizando os lápis aquareláveis. Então, primeiro eu separei aqui um paninho, né, desses de cozinha mesmo, né, para poder tirar o excesso da tinta, para poder fazer aqui, tirar o excesso da água, para poder fazer o colorido aqui, tá? Eu acho interessante ter um paninho desse. Se você não tiver um paninho, vocês podem estar utilizando aqueles papel toalha, que serve também. Eu peguei aqui os meus pincéis Aqua Brush, que são aqueles pincéis com reservatório, para quem não conhece. É um pincelzinho que já vem com um reservatóriozinho para você colocar água, tá? Eu tenho esses três aqui, um de ponta grossa, um de ponta média e um de ponta fina. Mas podemos utilizar também pincéis, né? Quem aí não tem os Aqua Brush, mas tem pincel em casa, a gente pode estar utilizando também. E eu vou estar começando aqui, pessoal, por essa partezinha aqui, que eu acho que eu vou fazer marronzinho, né, como se fosse uma terrinha, alguma coisa nesse sentido. A gente pode estar riscando diretamente o lápis no papel, como a gente também pode estar tirando ali o farelinho do lápis, né? Se você tiver quebrado alguma ponta do seu lápis, olha aqui, por exemplo, eu guardo todas as minhas pontas de lápis aquareláveis que quebram, porque isso aqui, gente, é tinta, tá? Ela só está em um formato prensado, mas é tinta de aquarela. Então, se você tem aí lápis aquarelável e a ponta quebrou, não jogue fora, tá, pessoal? Você pode estar utilizando aqui como tinta. Então, eu vou estar utilizando aqui o marrom, que é a cor marrom mesmo. E deixa eu ver se tem outra corzinha mais clara aqui para dar um contraste. É esse tomzinho aqui que eu acredito que seja, deixa eu olhar aqui, o canela, tá? Então eu vou estar usando as cores marrom e canela, que são esses dois aqui, o 76 e o 89. Gente, eu vou fazer dessa forma porque eu tenho eles com a ponta quebrada aqui, tá? Mas vocês podem estar fazendo ou a ponta do lápis, tirando ali aquele farelinho, como eu já ensinei algumas vezes para vocês aqui no canal. Ou vocês podem estar riscando diretamente. Quando eu tenho a ponta, gente, eu jogo uma gotinha de água aqui, ó, com um conta-gotas. Né? Boto uma gotinha em cada um aqui, ó. E aí ele vai fazer a tinta. Bom, quem for utilizar um pincel, é bom ter um vidrinho assim, ó, com água, um potinho com água, que é para limpar a ponta do pincel, tá? Então, tem que manter o pincelzinho sempre limpo. Então, eu tô aqui com esse potinho de vidrinho aqui com água. Eu vou começar com ele para vocês verem como é que a gente pode estar utilizando, tá bom? Então, eu peguei o pincelzinho aqui com a ponta intermediária, né? O molho, tiro o excesso aqui. E aqui eu já começo a dar umas batidinhas, que é para a tinta começar a dissolver.
Eu não vou estar dissolvendo a ponta toda, porque não tem necessidade, tá? Aí eu vou tirar um pouco do excesso, né, das tintas que tá aqui. E o segredo é não deixar o pincel muito molhado, nem muito úmido. Vai com cuidado, espalhando, não deixando secar, que é para não ficar marcas. Vocês podem ver que eu já peguei um pouquinho da outra cor aqui, ó, para dar uma clareada. Achei que ficou muito escuro. Bom, eu particularmente gosto de fazer dessa forma, tirando ali a corzinha a mina, né, do lápis, o farelinho, porque dessa forma eu sinto que eu tenho mais controle da tinta, né, do lápis no papel, do que quando ele tá riscado. Mas das duas formas são bem de boa de fazer, pessoal. É técnica, é treino, tá? Quanto mais a gente faz, mais a gente tem confiança em continuar fazendo, né? E a gente também tem que aprender a aceitar as marcações da aquarela, porque ela é uma tinta fluida, né? Então, ela não fica muito certinha, sem marcações, que nem, não fica chapada, né? Como, por exemplo, uma tinta PVA. Ela fica mais com essas marcações mesmo, porque ela é uma tinta fluida, à base de água. Se você quer uma tinta mais forte, então bota menos água. Por exemplo, que essa corzinha marrom mais clara, ela já está começando a secar, a ponta do lápis já está absorvendo ali a água toda, então ela começa a ficar mais grossa, né? Uma pigmentação mais intensa. Lembre que por ser uma tinta fluida, é você que direciona a tinta, tá? Então primeiro aqui eu tô dando uma camada bem superficial mesmo, só pigmentando ali o espaço. Depois a gente vem com a mais escura, fazendo os acabamentos, né? As sombras e tudo mais. Mas é importante você não ir direto, espera secar. Então enquanto estiver secando aqui, eu posso ir fazer outra coisa, né? Fazer a casinha, fazer essas graminhas aqui. Algumas pessoas vão me perguntar se todas as folhas servem para aquarela e tal. Então, assim, pessoal, já vou adiantar aqui a resposta para vocês. Alguém podem perguntar sobre o livro da Johanna, né? E existem folhas específicas, livros específicos também para aquarela, né? Só que eu não tenho e isso não me impede de brincar com o meu material. Como eu falei para vocês, eu tô aqui para trabalhar e brincar com os meus materiais, né? Por diversão, por questão mesmo de relaxar, né? Trazer uma coisa divertida e descontraída para vocês. Então, tipo assim, eu não vou ficar aqui me desesperando porque eu não tenho uma folha que não dê para aquarelar, e nem por isso eu vou deixar de fazer
usar o material. Eu vou com carinho, vou com cuidado, faço alguns testes antes, né, se a folha aguenta ou não. E aí, por exemplo, essa daqui eu percebi que eu consigo pegar e deixar o pincel super úmido e tipo deixar o pincel com uma gotinha de água e ir carregando a ponta ali e preenchendo todos os espaços. Já tem livro que eu não consigo fazer isso, né? Por exemplo, o livro Romantic Country, eu tenho um pouco mais de dificuldade de trabalhar essa técnica assim mais molhada, né? Porque ele é um livro, não sei se é por ele ser muito liso, ele não me permite fazer isso, ele mostra logo que a folha está encharcada, né? Deixa ali um aspecto molhado, mas nem por isso eu não aquarelo nos meus livros do Romantic Country. Os da Johanna eu também consigo aquarelar, mas como eu estou falando para vocês, é tudo questão de cuidado, né? Vai ir com calma, não tentar molhar muito o que você está fazendo, ir ali aos poucos, sabe? Camadas, esperar secar, ir de novo, não encharcar de uma vez por todas, né? Então, gente, a gente vai aí brincando com cuidado que dá certo. Pelo menos eu nunca estraguei assim uma folha no sentido de rasgar, né, de deteriorar de fato. Já aconteceu de eu não gostar do resultado da aquarela, mas nunca estragar a folha, tá? Então, dá sim pra gente brincar com a aquarela nos nossos livros. Eu vou pegar esse tonzinho aqui, que é 87. Deixa eu ver o nome dele. O ocre queimado. Para poder fazer a escada aqui. Nesse daqui eu vou riscar, para vocês verem aí como é que eu faria, né? No caso do riscado, a gente não pode ter pena de riscar, tá? Tem que botar mesmo a força. Não precisa preencher todo, mas tem que botar uma certa força aí para o pigmento sair, porque se ficar com pouco pigmento, a tinta não sai, fica aquele negócio riscado, né? Não dá um efeito bonito, então não tenha pena de utilizar aí o seu lápis, tá? Olha, vocês podem ver, por exemplo, aqui, ó, que eu não preenchi ele todo, tá? Eu deixei algumas partes em branco. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o pigmento e espalhar. Se eu quero uma área de luz, eu vou começar da área de luz. Então, se você pode ficar à vontade aí para ter a mobilidade com o seu livro, de virar para lá, virar para cá, né? Eu vou manter ele aqui nessa direção, que é para vocês verem melhor. Então, a gente começa pela parte em branco mesmo, né? E vai levando o pigmento para as extremidades, que é para manter ali a área de luz. Então, são duas formas diferentes, duas técnicas, né? Diferentes. Dessa daqui, da área de luz, é importante a gente ter sempre um paninho do lado, porque a gente tem que estar sempre limpando o pincel, que é para tirar ali o excesso do pigmento, para não manchar a área que a gente quer deixar em branco, né? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu posso estar fazendo aqui essa pedra. Enquanto os outros estão secando, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou fazer riscando, tá? Eu vou estar utilizando aqui o 81, que é o cinza quente, 39, que é o cinza azulado, e o 96, que é o cinza gelo, tá? A cor que eu quero como destaque principal vai ser o cinza mais escuro. Esse cinza azulado aqui, eu vou estar utilizando mais nessa parte onde vai estar aqui embaixo, dentro da água. E o outro tonzinho mais claro vai ser só para dar
um degradezinho, tá? Então eu vou seguir aqui essas ondulações da roxa, deixando ali a parte de cima mais clara. Então a gente pode estar começando com ele aqui, ó, e a gente pode estar passando também o cinza claro aqui, o cinza gelo, já fazendo um degradê como se a gente estivesse pintando mesmo, tá? Então podem reparar aí, ó, que eu boto bastante força, mas também não preencho tudo, porque é com essa parte que tá clara a gente vai levar o pigmento, então não tem necessidade. Aí aqui embaixo, ó, eu vou fazer com o cinza azulado, com o cinza escuro, que é cinza quente, né? Aí agora com o pincelzinho novamente, tira ali o excesso da água. Olha só, venho aqui dessa parte que a gente já deixou claro. Então a gente vai passando na parte escura e vem trazendo um pouco para cima, ó. E vai fazendo aí essa mescla, tomando cuidado para não trazer muito pigmento, porque a gente quer ali a área de luz. Então se o pincel começar a trazer muito, limpa a pontinha, volta novamente. Chegou na parte escura, começou a espalhar demais, tira o excesso. O pincel sempre tem que estar úmido, tá, pessoal? Não deixa ele seco nem molhado demais. As cores vão se misturar mesmo, vai ficar um cinza diferente ali na parte de cima. Movimentos circulares. Cuidado, porque se você passar demais em alguma determinada área, a água vai tirar a cor que você já tinha colocado antes, tá? Então vai com cuidado, mas vai com fé. Dessa forma aqui eu já consigo fazer a área de luz e a área de sombra sem precisar dar duas camadas. O bom de fazer, né, com lápis de cor, você já adianta aí um trabalho. Bom, aqui essa parte marrom já secou, então a gente já pode vir aqui fazendo os acabamentos, né, a parte de sombra com o marrom escuro. A gente pode estar utilizando esse, que é o marrom que a gente já estava utilizando, mas eu vou botar um sépia aqui também, é o marrom 75, que ele é um pouquinho mais escuro, né, já quase preto, a gente também fazer alguns sombreados. Gente, depois vocês não jogam fora a ponta, se caso quebrou, né? Se você tiver um godezinho e estiver fazendo a ponta dos lápis de vocês aí, também não precisa jogar fora depois não, porque rende bastante. As pontas aqui, por exemplo, a gente pode guardar e reutilizar, porque rende muito, tá? Essas pontinhas aqui, ó, depois eu tiro daqui e guardo de novo. Não me julguem. Ó, aqui, ó, por exemplo, eu já vou fazer uma sombrinha. Lembrando que aqui não tem como fazer um degradê perfeito, porque vai ficar marcações. Né? A gente tá falando de aquarela, como eu falei, ela tem outro jeito de colorir. Então a gente tem que aceitar, né, o jeitinho dela. Então as sombras aqui vão ficar um pouco mais traçadas. A gente pode até tentar dar uma suavizada com o pincel molhado,
Por isso que tem que estar seco, porque a gente vai tirando o pigmento quando está muito marcado, se não está, né, do jeito que você quer. Então, o pincel limpinho, você consegue tirar aí as marcações indesejadas. Até que eu gostei de colorir com pincel, hein? Nunca mais eu tinha colorido com pincel. Só tava usando aí o Aqua Brush, tava bem viciada. Não vou mentir pra vocês. Tava bem viciadinha no Aqua Brush. Com a própria ponta do pincel a gente pode fazer algumas nuances, né, alguns traçados, fazer alguns efeitos. Então dá para fazer bastante coisa com o pincel, mas isso a gente vai aprendendo aí com o tempo, né, com o jeito. Vou fazer uma sombrinha aqui também nessa nossa escadinha. Eu não vou pegar o sépia não, vou pegar o marrom mesmo, o marrom 76, para fazer alguns sombreados aqui, porque senão vai ficar muito escuro. Aqui o lado que a gente está deixando de sombra é o lado de lá. Então a gente vai só carregando o pigmento ali para as extremidades, limpando o pincel. Olha como ficou forte esse pedacinho aqui. Eu peguei um pedaço de tinta bem grosso, então para espalhar ali tem que limpar o pincel, deixar ele sem tinta nenhuma, e aí a gente vem clareando e empurrando ali o pigmento, tá? Então é tudo a questão de percebendo a quantidade de tinta que você, né, tem no pincel. Se for muito, espalha primeiro a primeira parte, né, a primeira camada ali, depois vem com o pincel limpo, tirando o excesso. Olha ali, ficou bem marcado, por exemplo. Aí eu venho aqui com o pincelzinho úmido, já dou uma esfumadinha, digamos assim. Gente, não reparem aqui no meu potinho, esse aqui é outro. E eu separei aqui, ó, o azul 51, que é o azul marinho, o cinza azulado, né, que foi aquela mesma cor que nós estávamos utilizando, que é o 39, e esse verde aqui 74, que é o verde pinheiro, tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu tinha falado anteriormente, de fazer a ponta. Então eu pego aqui um apontadorzinho, ó, esse aqui daqueles comum mesmo. Eu tiro só o pozinho ali, se sair um pouquinho da madeira não tem problema. Né? Aí eu separo a mina, né, a tinta da madeira, rasgo aqui, ó. Deixa eu jogar a madeirinha fora e junto ali no cantinho a tinta, tá? Só isso já é suficiente, pessoal. Vocês não precisam gastar o lápis todo de vocês, tá? Não precisa se preocupar com relação a isso, porque pouquinho mesmo já é suficiente. Agora com conta-gotas, ou como a gente poder fazer para botar uma gotinha de água, eu boto de cada um aqui um pouquinho. Botei 2 gotinhas em cada. Com o pincelzinho aqui eu mexo para fazer a tinta. Notem que ele realmente vira ali aquela tinta que a gente usa de uma aquarela, se a gente fosse estar utilizando de uma aquarela de fato, né, de pastilha e tal, ela faz uma tinta, porque é tinta. Limpa ali o pincel, né, para não misturar as cores. Tome cuidado que às vezes fica um fiapinho do pozinho da tinta, então o pincel pode ficar manchado. Então tente derreter bastante ali, fazer uma tinta mesmo.
para não ficar com pedaços. Então, peguei aqui um pincelzinho mais gordinho e separei esse daqui também, que é um chanfradinho, para ver se vai dar certo. E continuo com o fininho aqui também, ó, para poder fazer os detalhes que eu falei, beleza? Mas como eu vou fazer uma área bem grande, então eu vou começar com esse circular maior. Eu vou começar com um cinza azulado, que foi a mesma cor que a gente botou aqui, né, na parte de baixo das pedrinhas. Eu vou estar espalhando. O bom desse pincel é que ele é bem grossinho, então ele é mais fácil de espalhar áreas maiores, né? Movimentos circulares. Ah, essa parte vai ser a parte mais chata. Eu tenho que tomar cuidado para não manchar ali o ratinho. Essas plantas aqui vai ficar assim, eu vou passar por cima, depois eu venho com a cor verde mais escuro para tentar, entre aspas, aí salvar. A gente pode também estar aproveitando a direção da água aqui, ó. Eu vou passar por cima da roupa dele, da perna dele e tudo mais, porque a água tá tapando, né? Então, transparência. Essa parte aqui de cima eu vou pegar o pincel menorzinho e aqui eu vou vir com mais cuidado, para não fazer muita caquinha. Vou pegar um pouquinho desse verde aqui, vou fazer só umas manchas assim, ó, pessoal. Se ficar muito, vocês podem passar o paninho, dar uma secada ali. A gente pode até botar um pouquinho desse verde aqui nas pedras também, né? Já que na água tem. Gente, se acontecer de borrar, tipo aqui, por exemplo, tá saindo um pouquinho da margem, né? Paciência. Nem sempre a gente tem o controle que a gente queria ter com o pincel. Ai, Senhor. Agora eu vou pegar um pouquinho de verde, né? Um verde mais escuro até para poder sair, né? Aqui nessa parte. E eu vou pegar o verde escuro mesmo, da Faber, enquanto seca ali pra gente dar acabamento com o azul mais escuro. E ou a gente pode estar fazendo a tinta, ou a gente pode também estar riscando aqui, né? Como a gente já fez aí algumas coisas. Então a gente pode estar aí fazendo a borda, mas a partezinha, né, de baixo mais escura. Essa parte aqui vai ser mais difícil porque tá molhado, então não vou nem passar lá, depois eu chego nessa parte. Tem esse daqui, ó, que vem na própria caixinha da Faber-Castell e ele tem uma pontinha bem fininha, então eu vou estar utilizando ele para fazer aí esses matinhos. Apesar de que ele tá meio descabelado, não sei se eu vou conseguir utilizar ele.
gente pode também estar pegando um pouquinho do pigmento na própria mina aqui, ó. Não encosta na madeira, tá, pessoal? Só aqui, ó, na ponta, né, do pigmento de fato. E a gente pode estar fazendo alguns tracinhos, ó, como se fosse ali uma graminha na borda do lago. Saindo ali junto. Esse meu aqui tá meio descabelado, mas se o seu tiver aí em boas condições, dá pra fazer uns negocinhos bem legal. Ó, acho que aqui já deu uma secada, já dá pra gente fazer aqui alguns detalhes com esse azulzão que a gente tinha tirado, né? Que foi o azul, o que, gente? Azul marinho. Eu vou botar ele aqui, ó, só em alguns detalhes, tá? Em alguns cantinhos, onde estaria recebendo ali uma sombra. Foi até bom ter demorado aí um pouquinho, começado pela outra cor, para deixar esse azul dar uma encorpadinha, ele ficar um pouco mais grosso. Tava um pouco rala a tinta. Agora já tô achando massa. Trabalhar com a cor mais escura é sempre um pouquinho mais difícil, né? A gente fica com medo de borrar, mas vai com a mão bem levinha. Usando só ali as pontinhas, as cerdas ali do pincel, aquela pontinha bem fininha do início, que no final dá tudo certo, tá? Aqui de novo, ó, ficou ali bem marcado ao redor da plantinha. Então eu venho, limpo o pincel, passo na água, depois eu venho esfumando ali, ó, com o pincel úmido mesmo, levando o pigmento, empurrando ele para próxima ali daquela linha, que é onde a gente tá trabalhando a sombra, né? Olha lá, fica bem escuro. Onde a gente quer deixar a sombra. Depois a gente vem, lava o pincel, tira o excesso da água e vem esfumando ali o pigmento. Bom, pessoal, então por hora vamos ficando por aqui. Já adiantamos aqui, ó, o laguinho, a terrinha, fizemos algumas gramas, a pedrinha, né? E eu espero que vocês estejam conseguindo compreender os detalhes da aquarela. Deixe aqui nos comentários se vocês precisam aí de mais alguma dica, né, para os próximos vídeos, que até a gente concluir aqui. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão, podem estar deixando aí nos comentários, que eu vou estar amando ler. E muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Se você ainda não é inscrito, como eu falei, se inscreva no canal, vem ficar pertinho de mim também nas minhas redes sociais, que é @vidaemcores, no Insta e no Facebook. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe o seu curtir aí pra mim, o seu gostei, me ajuda muito, pessoal, né? E faz com que o YouTube entenda que vocês gostam do meu conteúdo, e dessa forma vai estar espalhando aí para mais pessoas. Ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pelo carinho, pela receptividade de vocês, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo, beijo!